Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que tenhamos um dia abençoado, de paz, alegria e muita fé no coração. Continuando o nosso Evangelho do Fonte Viva, o livro do Chico Xavier, que foi ditado pelo seu mentor, o Emmanuel. O capítulo de hoje é o 178. Reverência e piedade. Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Carta de Paulo para Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Quando a gente fala reverência e piedade, significa respeito, veneração e a piedade. No caso, né? Reverência é respeito, veneração. Então ele começa nos dizendo o seguinte: sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo. Mas não se esqueça de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Então, o chamamento aqui no momento, né, nessa passagem, ele pede para que a gente sirva a Deus, que a gente tente alegrar a Deus, né, mas de uma forma alegre, alegremente, para que a gente consiga, de alguma maneira, exemplificar, vivenciar o evangelho que Jesus nos deixou, né? O que ele nos passou quando esteve por aqui. E ele nos coloca assim, que a gente não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Então ele vai pontuar algumas colocações. Então, continua nos pedindo para que quando nós formos fazer alguma coisa nas tarefas do bem, para que a gente não deixe a tristeza falar mais alto, para que a gente leve amor, leve alegria. Então, ele coloca que brilha a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flor e verdura. Tem a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodias de louvor. E não seria justo, pois, trazer ao serviço que o mestre nos chama, né, nos designa, o pessimismo e a amargura. Então, quando ele coloca isso, vamos colocar na nossa vivência do dia a dia. Quando Deus nos deu mais essa oportunidade da vida, de estarmos aqui hoje, no planeta Terra, ele queria que nós fizéssemos o quê? Através dessa oportunidade que nós estamos tendo, para que a gente não deixasse o quê? O pessimismo e a amargura falar mais alto. É um trabalho para a gente estar tentando se exercitar, a gente sabe disso. Então, como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou estar alegre? Eu vou estar tranquila, sempre sem aquela amargura, aquela tristeza? Se a todo momento, se sempre vão aparecer provações e dificuldades na minha vida, como? Aí ele nos coloca que a gente não pode nunca esquecer que nada está acontecendo por acaso. Que a gente se fortaleça sempre nessa fé em Deus. Nunca se esquecer, que a gente nunca nos esqueçamos que tem uma força maior que está guiando o nosso caminho. Se nós estamos passando por esse momento de provação, de dor, é porque talvez a gente não quis passar pelo amor, então a gente vai muitas vezes pela dor. Parece que a gente bate sempre, né? Eu falo que a gente sempre bate na mesma tecla, mas são assim, são aprendizados, são coisas que talvez a gente precisa estar escutando e vivenciando várias vezes até que dá aquela luzinha acende, né? Até que a gente desperte para aquilo. Então, que a gente não deixe o pessimismo, a tristeza contaminar o nosso dia a dia. É difícil? Por mais que a gente esteja passando por dificuldades. Mas vamos pensar que amanhã é um novo dia, que Deus está dando sempre uma nova oportunidade para nós. Que nós temos o amanhã, lógico, começando pelo hoje, mas que a gente não se entregue hoje por aquela dor, por aquela decepção, por aquela mágoa, aquele rancor que está talvez nos tirando a paz interior. Então vamos pensar, amanhã é um novo dia, eu vou acordar diferente, eu vou
tentar fazer diferente. É o tentar, é se esforçar. Por isso que no caso Deus, ele está querendo que a gente se esforce, que a gente não entregue os pontos, que a gente não se acomode. E ele coloca que o contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Então, quando a gente acorda para querer fazer alguma coisa, de ajudar o próximo, de nós não ficarmos só no nosso mundo, pensando só nas nossas dores, nos nossos problemas. Quando a gente tem esse start, esse despertar de querer fazer alguma coisa pelo próximo, é um sinal que a nossa fé está sendo fortalecida cada dia mais. Nós estamos saindo do nosso mundo, do nosso eu, para enxergar um pouquinho o mundo do outro. É um despertamento. Mas ele nos coloca assim, ele nos alerta que é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos. Então ele coloca que nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Então, que a gente tome cuidado no que nós vamos falar, o que vai sair da nossa boca, que através do que a gente fala, a gente não desmoralize, a gente não humilhe o nosso próximo, a gente não precisa humilhar ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, que a gente tome cuidado para não menosprezar o outro e que nem a nossa gargalhada não leve a sugerir um sarcasmo, um desprezo, para que a pessoa se sinta menosprezada, se sinta menor. Então, cuidado com as nossas atitudes. Vamos repensar um pouquinho antes da gente falar ou atacar o nosso próximo, a maneira que a gente se coloca. Sirvamos alegremente. Então, ele volta a nos pedir para que a gente sirva, mas alegremente, com reverência e piedade, quer dizer, com respeito, com veneração e piedade pelo próximo. Reverência para com o Senhor, quer dizer, respeito para com Deus, e piedade para com o próximo. Então, aqui, quando ele fala reverência e piedade, para que a gente tenha a reverência, o respeito para com Deus e a piedade para com o nosso próximo, para que a gente sempre se coloque no lugar do outro. Se fosse comigo, será que eu gostaria? Que quando a gente se coloca no lugar do próximo, a gente vai reavaliar nossas atitudes. Que se fosse com a gente faria, a gente gostaria. Então ele nos coloca assim: conduzamos assim o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade, e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se acaba. Então ele vai estar nos pedindo sempre o quê? Na trajetória da nossa caminhada, do nosso dia a dia aqui no planeta Terra, o que nós temos que levar em conta? O respeito e a caridade. Quando nós encontrarmos isso, respeito com o nosso irmão, caridade com o nosso irmão, nós vamos sim encontrar a alegria de viver, a alegria de servir, que é o que Jesus veio nos exemplificar através do seu evangelho. Vamos lá, fechando essa passagem com uma mensagem do livro Coragem, do Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier, pelos espíritos diversos. E diz: presença de luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, se você colocar amor em tudo que você está fazendo na sua passagem por aqui, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, te pede, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho vai se fazer fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais, quer dizer, no que você vai usar através da sua fala, então se colocares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra vai se transformar em clarão e bênção
naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, quer dizer, se você espalhar amor aonde você está vivendo, aonde Deus te colocou, aonde você está situado, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade aonde estejas. Quantas pessoas que aonde elas vão, elas levam paz, equilíbrio e luz, mas isso já está dentro dela. Então que nós sejamos essa luz que Ele está nos pedindo, aonde nós estivermos, aonde nós vivermos. Se conservares o amor no coração, que é a obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Lindo esse final, né? Porque se nós trabalharmos sempre com amor no coração, que é a obra divina do universo, nós vamos, em algum momento, tudo que nós tocarmos, tudo em que nós nos envolvermos, vai transformar o quê? A nossa alma, o nosso coração em presença de luz. É aquilo que eu falei, vai ser aquela pessoa que por onde ela passa, ela leva a luz. Ela transforma tudo em luz. Então que nós sejamos um pontinho dessa luz que Jesus está nos pedindo, que o Evangelho está nos pedindo. Que a gente busque isso dentro de nós. Está tudo aqui dentro do nosso coração. Basta a gente vasculhar um pouco e tentar vivenciar mais isso, despertar, acordar para essa luz que nós temos dentro de nós. Paz e luz a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, com muito carinho, com muita solidariedade e fraternidade. E assim nós vamos enviando amor, equilíbrio, paz para todos os locais do nosso planeta Terra que estão em guerra, que estão em desarmonia. Vamos vibrando pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, pelos hospitais, por um caso difícil que a gente possa conhecer. E vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.